Hum, então, o Lama, de vez em quando ele dá uns ensinamentos, né, para a turma que está lá em retiro, né? E normalmente ele não é ele não deixa compartilhar, assim, não compartilha esses ensinamentos, mas dessa vez ele deu um ensinamento e ele pediu para compartilhar com a nossa sanga, mas, mas não para postar assim muito abertamente, né? Ele deixou traduzir, por exemplo, mas só para nossa sanga, né? Então, vocês vão ver na descrição do vídeo, tá lá, não compartilhar em redes sociais. E daí eu fiz uma grande sacanagem boa, assim, eu diminuí a velocidade do lama. Coisa que só não funciona na internet, né? Ao vivo não dá para diminuir a velocidade dele. Mas na internet eu diminuí e fiz. E mesmo assim, teve horas que eu, ó, suei para poder conseguir alcançar o lama. Coisa difícil, né? Mas aí eu preparei um vídeo com uma tradução em português que, em vez de durar 1h20, durou 2, né, com o vídeo aí com a velocidade alterada, né? E então é muita coisa para ver de uma vez só, sabe? Então eu pensei de a gente fazer uma prática, a mesma prática da semana passada, e daí a gente assiste a metade. Dá certinho, porque tem uma hora que ele dá uma mudada de assunto, assim, sabe? Aí a gente vai parar nesse ponto, que dá 1h e pouco, e aí a semana que vem a gente continua. Tá bom? Então a gente vai dar uma interrompida no estudo da Armatolo, né? Mas por uma boa razão. E o que eu entendi, pode ser que esteja errado e pode ser que ele mude de ideia também. Mas o que eu entendi é que a cada 6 semanas ele vai sair do retiro e dar um ensinamento desses. Então, meio que uma sequência. Isso é uma boa coisa, porque a gente vai receber Ah, ensinamento do Lama, maravilhoso, né? Hã? maravilhoso. É É, maravilhoso, né? Mas por outro lado, me dá a impressão que ele vai fazer isso para sempre, assim, sabe? Que nunca mais vai sair do retiro, né? Que ele vai ficar saindo de pouquinho, assim, e, bom, deixa todo mundo meio tranquilo e continua lá. Porque tá super feliz, né? Tá muito feliz. Tá felizão. Ele passou anos viajando em todo o planeta. Anos viajando. É. Ele Merece. fala um pouco nesse vídeo que a gente vai assistir. Mas a gente pode fazer isso. Então, a gente assiste aqui juntos metade. Aí eu vou passar para vocês o link da gravação, se vocês quiserem assistir. De Ah, novo, no link ótimo. da gravação tem um link original também para quem quiser assistir em inglês, mais rápido. É. Mas vocês podem diminuir também, vocês vão ver que dá certo, né? Diminuir um pouquinho, fica bom. Hum. Diminuir 25% a velocidade do lama, fica bom. Fica possível. Incrível, né? Mas aí, se vocês quiserem assistir outra vez, se vocês quiserem terminar de assistir sozinhos, mas a semana que vem a gente vai assistir juntos de novo. E tem uns textos, né, que ele sempre usa, assim, meio que um roteiro, assim, né? Que ele sempre usa, que eu já traduzi. E tem um texto que ele não. Ele só citou, assim, e falou que ia mandar pra gente, né? E o Paulo traduziu. Então eu ainda não tive tempo de revisar a tradução do Paulo, mas eu vou revisar. E daí, mas é só no final que ele fala desse texto, né? Então até a semana que vem eu consigo terminar e aí eu mando também para vocês, para todo mundo. Tá bom? Mas o que a gente for ver hoje já mando. Aliás, o que eu tiver de texto eu já mando. Só falta mesmo revisar a tradução que o Paulo fez. O Paulo fez, eu fiquei mais folgada, acabei que eu esqueci de revisar. Mas como é só para semana que vem, então dá tempo, né? É um trecho que ele extraiu de um livro. Ah, outro assunto é o seguinte, rapidão. É, como o Lama está citando muito os ensinamentos do Lama Karma, que não sei se alguém aqui acompanhou, acho que a Flori acompanhou, mas Acompanhei. né, outras pessoas não sei se acompanharam, mas ele cita muito os ensinamentos do Lama Karma, e aliás, esse trecho do livro é um livro que o Lama Karma está usando nos ensinamentos dele, né, Paulinho? Paulo tá vendo? Tá, né? É desse livro que o Gerardo Abud traduziu, um livro sobre Mahamudra. E então, como ele está citando muito, e o Lama Karma está dando uma série de ensinamentos também, então pensei de a gente, depois que a gente terminar, então semana que vem, eu não sei quando que é o fim de ano, a gente vai fazer um recesso aqui, né? Aliás, tem um recesso mais ou menos grande aqui, porque tem que dar retiro pro Einstein. Mas enfim, ainda tem um final de semana dia 20. Putz, próxima semana dia 24? Não, né? Não. 17, né? Não é 17, tá bom.
Então, fim de semana que vem a gente termina. 17, 24 e 31. Então semana que vem a gente termina de assistir o vídeo do Lama, né? Aí acho que 24 e 31 não dá, porque fica uma confusão, não dá, né? Aí vai ser em janeiro, deixa eu ver janeiro. Janeiro tem o Retiro do Einstein. Dia 7 de janeiro. Ah, não, dia 7 de janeiro, beleza. Eu só tenho body training de manhãzíssima, mas dá tempo de estudar, que nem hoje. Hoje teve body training também, então 5h30 da manhã eu tô acordada com os neurônios tentando acordar também para poder traduzir o Eric, né? Mas tudo bem, dia 7 a gente se encontra. Daí a gente podia. O que eu pensei de a gente pegar as gravações do Lama Karma e eu vou traduzindo aqui para vocês ao vivo aqui, né? Eu vou ouvindo e vou traduzindo a imagem que está na tela para vocês, né? Porque é bem simples de traduzir, porque o Lama Karma fala e a filha dele traduz para o inglês, né? Um inglês fácil, assim, então dá para fazer assim. Aí são acho que 2 vídeos do Lama Karma. Aí a gente vai fazendo isso, conforme o Lama emergir lá do retiro dele, der esse ensinamento, eu diminuo a velocidade dele, traduzo, e assim a gente vai indo. E aí a gente vai depois estudando também os ensinamentos do Lama Karma. Beleza? Não sei se a gente vai conseguir terminar o Dharmatolo algum dia, mas acho que tá na hora, né, pessoal? Senão a gente perde o timing, né? Desses ensinamentos, né? É legal fazer essa conexão com o Lama agora, né? Nesse momento Nossa, dele, assim, né? é uma alegria. Com certeza, com certeza. Ele está sentindo essa necessidade, né, de trazer coisas para nós, assim, né? E ele está acompanhando muito os ensinamentos do Lama Karma também, que são muito importantes, muito preciosos sobre Shamatha, né? Beleza? Então vamos fazer as preces. A prática passada tem, que é do vídeo 9, tem o Lama Santen fazendo as preces. Então a gente faz as preces, já vai direto para a prática. E daí, quando terminar a prática, a gente começa a estudar o vídeo do Lama, então. Beleza? Então vamos lá.
Chanchu Badu Dani Kyapsu Chie Daki Jinso Gibe Sunanji Lula Penji Sangye Dupa Shu Sangye Churan Zuki Chunam La Chanju Badu Dani Kyapsu Chie Daki Jinso Gibe Sunanji Lula Penji Sangye Dupa Shu Sangye Churan Zuki Chonam La Chanchu Badu Dani Kyapsu Chie Daki Jinso Gibe Sunanji Lula Penji Sangye Dupa Shu. Step by step, settle your body, speech and mind in the natural state. Passo a passo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Then let your eyes be at least partially open. Deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. Your awareness evenly resting in the space in front of you without attending to any object. E deixe a consciência repousar no espaço à sua frente, sem se fixar em nenhum objeto. Without meditating on anything. Sem meditar sobre coisa alguma. Without doing anything. Sem fazer coisa alguma. Without directing your awareness either inwards or outwards. Sem dirigir a sua consciência nem para dentro e nem para fora. Simply rest your awareness in the present moment. Deixe apenas que a consciência repouse no momento presente. Relaxed, loose, open. Relaxada, solta, aberta.
without aspiring for anything, without hope or fear. Sem aspirar coisa alguma, sem qualquer temor ou expectativa. Without modifying the awareness, the flow of awareness in any way. Sem modificar o fluxo de consciência de nenhuma forma. Without exerting effort at all. Sem fazer qualquer tipo de esforço. And without doing anything, resting in a state of utter ease, of utter inactivity. Sem fazer qualquer coisa, repousando num estado absoluto de inatividade. Now, an utterly central feature of this path of the Great Perfection is to clearly, experientially distinguish between the mind and awareness. A característica única desse caminho da grande perfeição é distinguir claramente consciência da mente. First of all, clearly recognize the mind with which you are so familiar. Primeiramente, reconheça claramente a mente com a qual você está tão familiarizado. The mind arises freshly, moment to moment, passes away moment to moment. A mente surge com frescor a cada momento e dissolve-se a cada momento. It's conditioned, Ela é condicionada, operating within the nexus of causality flowing through time. operando no nexo da causalidade ao longo do tempo. And it fluctuates E flutua from wholesome to unwholesome, from happy to sad. de hábitos saudáveis para não saudáveis, da tristeza para a alegria, From peaceful to agitated. da paz para a agitação. It's like the weather, always changing. É como o tempo, mudando a todo momento. And bound up in the web of concepts of dualistic grasping. E presa na rede de conceitos da fixação dualista, Reifying self and other, reificando a si mesmo e aos outros, and absolutely bifurcating the difference between self and other. bifurcando absolutamente eu do outro, Subject and object. sujeito e objeto. This is the mind. Essa é a mente. Awareness, pristine awareness, is unconditioned. A consciência prístina, é não condicionada. Does not arise or pass. Ela não surge e nem passa.
does not fluctuate, ela não flutua, is not subject to modification, to improvement or degeneration. não é algo que se possa modificar, melhorar ou se deteriorar. It neither comes nor goes. Ela não vem e nem vai. It transcends the very notions of one and many. Transcende a própria noção de um ou muitos. It transcends the very categories of existence and non-existence. Transcende as categorias de existência e inexistência. Always present. Sempre presente. Permeating all states of consciousness. Permeando todos os estados de consciência. But unchanging. Mas sem se modificar. So it is here, it is now. This pristine awareness. Essa lucidez prístina está aqui e agora. Always present, never absent. Sempre presente, ela nunca se ausenta. Always self-knowing. Ela sempre tem consciência de si mesma. It doesn't become unknowing. It is by very nature knowing. Ela nunca se torna desconhecedora. Ela é por natureza conhecedora. So now with an utter sense of release, release your mind into space. E agora, com um senso profundo de liberar, libere a sua mente no espaço, solte a mente no espaço. Of thoughts and desires, of memories and imagination. Pensamentos, desejos, memórias, imaginação. Release the mind, every aspect of the mind, into space. Solte a mente, cada aspecto da mente, solte no espaço. Not gradually, Não gradualmente, but suddenly. mas repentinamente. Like letting the dog off the leash. You release it in one instant and the dog runs off and is gone. Como quando você solta o cão de uma coleira. Assim que você solta da coleira, ele sai correndo. Release your mind from the tether of grasping. Solte a sua mente da prisão da fixação. And rest without activity. E repouse sem qualquer atividade. Once the mind has been released and dissolved into space. Deixe a mente se soltar e se dissolver no espaço. Simply rest in that awareness that remains once the mind has dissolved. Então apenas repouse na consciência que resta, que permanece, uma vez que a mente tenha se dissolvido. We continue resting in silence. E continue repousando em silêncio.
Vamos bem. Não dá para ver muito bem o sininho, mas agora então a gente passa para o nosso segunda parte aqui do nosso encontro. Deixa eu... Eu acho que eu vou. Deixa eu postar aqui para vocês no chat mesmo. Ver se consigo, não sei se dá. Vou postar para vocês os textos. Caso vocês queiram acompanhar. Bem. Mas depois eu vou subir lá no Dropbox para. Dropbox não, Google Drive, faço confusão. Deixa eu ver se consigo postar aqui. Então, ai. Na verdade, é um arquivo só. Na verdade, só um minutinho, deixa eu só transformar em PDF. Só um minutinho. Pontos cruciais na prática de chave. Hum. Fala-se 2023. Pronto, eu vou postar aqui no chat para vocês, mas não se preocupem, né? Não precisa acompanhar, na verdade, mas só caso às vezes tem uma pessoa mais visual, né? Ah, a transferência de PDF foi. Como é que ele falou? Foi restrita pelo administrador da sua conta, que no caso sou eu mesma. Dá pra entender isso? Ah, não dá. Eu vou postar no WhatsApp. Uns... Pronto, postei no WhatsApp. Esses negócios que não. É... Então. Compartilhar som. Alright, espera aí. Estão prontos? Posso soltar o lama aqui? Tá ligado? Que é, mesmo com a velocidade reduzida, é aquele, né? Aquele hidrante ligado, né? Então vamos lá. Ele vai fazer as preces também no começo. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês os tesouros que eu venho garimpando, os tesouros revelados que estão, na verdade, a olhos vistos. Então não tem nada de especial aqui com respeito a mim, mas as fontes que eu tenho buscado e que eu vou compartilhar com vocês aqui uns instantes são imensamente ricas. Minha boca fica caída. É um privilégio imenso ser capaz de transmitir essa sabedoria que remonta aos tempos do Buda, 1500 anos atrás, a Sangha e etc. Então, eu vou falar aqui por aproximadamente 90 minutos. Vou tentar não ultrapassar esse tempo. Daí nós vamos fazer um intervalo. Vocês acham que 15 minutos é ok para nós voltarmos para o Tsok? Tá bem? Muito bem. Muito obrigada, Carmen. E o nosso colega aqui, nosso Geshe. Como é que é seu nome? Acho que eu já te vi, Michael? Uma coisa assim, não é? Então tudo bem. Então, eu sinto que essa é uma composição magnífica, mas eu plagiei todas as notas desses grandes seres que eu vou citar. Então não tem nada original aqui da minha parte, exceto uma analogia, que eu espero que vocês gostem. Veio à minha mente hoje. Isso é meu. E todo o resto eu emprestei. Mas vamos começar então tomando refúgio, Bodhicitta.
Visualize Vajradhara, Samantabhadra, indivisíveis do nosso Lama Raiz, espaço à nossa frente, cercados por uma hoste de Bodhisattvas, Idams, Dharmapalas, Dakinis, olhando então para esses objetos de refúgio últimos. No Buda, no Dharma e na Sangha. Eu tomo refúgio até a iluminação perfeita. Por meio da minha prática de generosidade e assim por diante, pela acumulação feita dessa forma, eu atingirei a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. Olha só. Então eu dei um título para essas notas, para essa música composta aqui, pontos cruciais na prática de Shamatha. Um guia breve para a saúde mental e bem-estar. Eu gostaria de começar citando um amigo muito antigo, que faleceu aproximadamente há 1500 anos atrás, Arya Asanga. Realmente um representante maravilhoso de um grande Mahasiddha, de Mahapandita, da tradição de Nalanda. Entre suas grandes obras, como Arya, que tinha a visão da realidade, da perspectiva de uma pessoa que realizou o Nirvana, realizou a natureza última da realidade, que atingiu o caminho absolutamente irreversível ao Arhat e para a iluminação. Então ele é o caminho do Arya. E tendo atingido esse caminho, um dos caminhos irreversíveis, e então não apenas as aflições mentais inatas não só foram eliminadas, mas todas aquelas que foram colecionadas ao longo do tempo, adquiridas, como nós adquirimos do ambiente, etc., todas essas foram irreversivelmente dissipadas para sempre. Então esse homem fala de uma perspectiva de quem conhece a realidade como é. Ele não só é um Arya, mas é claro, ele é um Arya Bodhisattva. Então, literalmente, uma compaixão inimaginável e uma bodhicitta com profundo insight penetrante, tanto na natureza relativa da natureza, da mente, como também na natureza última da mente, que é o Nirvana. Ele atingiu tudo isso. E dessa perspectiva, da perspectiva de um Arya,
de onde nós temos as 4 nobres verdades, que são 4 aspectos da realidade, da perspectiva de um Arya, o que é o mais importante sobre a realidade, de uma perspectiva de um Arya, a realidade do sofrimento, da fonte da liberação e o caminho para a liberação. Ele teve essas 4 coisas para dizer, e se ele falasse só isso como Arya, era isso que ele teria para dizer, porque é isso que acontece, é isso que um Arya vê, é o que eles querem compartilhar com todos os seres. Essas 4 verdades. Porque falar sobre isso é tudo que ele deseja, seja para baratas, para um animal qualquer, um ser do reino dos infernos ou do reino dos puros. Ele quer livrar os seres do sofrimento, desde as criaturas mais maldosas até os bodhisattvas mais sublimes do universo. É uma base comum. Todos nós queremos nos livrar do sofrimento, mas a maior parte de nós não sabe como. É duro. É duro. Se tudo isso terminasse na morte, seria uma história curta. Mas o fato é que, é claro que não é assim. Isso cria um grande problema para nós. Então, da perspectiva dele, embora ele fale o Buda como um grande médico, vocês já ouviram falar disso? Buda é um grande médico, o Dharma é o remédio, a Sangha é as enfermeiras. Se o Buda é o grande médico, Arya Asanga, Samuchara, Samuchaya. Esse texto clássico, estudado desde 1500 anos atrás, depois que ele ter morrido, ele apresenta um mapa da mente de 51 processos mentais mais importantes. Claro que existem incontáveis mais, talvez centenas. No inglês nós temos um vocabulário rico, descrevendo muitos tipos de emoções, desejos, atenção e etc. Então é um vocabulário incrivelmente rico. Mas ele escolheu 51 processos mentais. E ele disse: se você quer se livrar do sofrimento de suas causas, você precisa conhecer a sua mente. E é isso que você realmente precisa saber. São 51 processos mentais. Se você puder identificar todos eles, e dentre esses 51, 26 são aflições mentais. 6 principais e 20 derivadas. E 11, ele deu uma lista de apenas 11 virtudes. Existem muitas outras, mas ele nos deu essa lista de 11 virtudes, processos mentais virtuosos. Então, ele estabeleceu esse mapa da sua mente, para aqueles que estão buscando entrar nessa viagem para alcançar a liberdade. Existem muitas coisas que você pode saber sobre a mente. E os psicólogos no Ocidente, etc., eles descobriram muitos aspectos da mente. Mas não está muito claro para mim se eles estão mais próximos da liberação do que eles estavam 150 anos atrás. Mas a Arya Sangha já chegou lá. Já realizou o Nirvana. Então, 26 aflições mentais e 11 virtudes. Então, estabelecendo esse mapa, desde o Buda Sakyamuni, se ele era o grande médico, então a Arya Sangha, com esse texto, esse Samaya, Abhidhamma Samacharya. Abhidhamma Samacharya. Ele é o grande nutricionista. Ele é o grande nutricionista. Porque ele está falando para você que entre esses 51 tipos de eventos mentais que vão surgir na sua mente, 6 são os principais e piores venenos, como ácido estricnina, arsênico. São 6 venenos realmente
muito importantes. E ainda esses outros 20 que também são venenosos, mas são venenos derivados. Mas tudo isso vai afligir você, vão perturbar sua mente, vão irritar sua mente, vão envenenar sua mente. E quando você se entrega a esses venenos da mente, então o comportamento que vai surgir a partir disso vai perpetuar o seu sofrimento. Você precisa conhecer esses 6 primeiras e as 20 derivadas. Nós precisamos saber quais são os nossos inimigos, porque isso é que vai manter você preso no samsara por incontáveis vidas. São esses venenos, você precisa conhecê-los. Existem muitas virtudes, mas ele destacou 11 apenas. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Certo? Então, ele é um nutricionista. As virtudes, as 11 virtudes, que ele extraiu, pensou como sendo realmente importante, como se ele fosse um nutricionista. Eu não estou brincando. Da mesma forma que nós dizemos, nós estamos brincando quando eu digo que o Buda era um médico. Não é uma brincadeira, é uma analogia muito poderosa, muito próxima. E ele era um grande nutricionista, porque se você partilhar, ou se você ingerir, se você se sustentar por meio dos fatores mentais virtuosos, eles vão nutrir você, vão sustentar você. Eles vão trazer comportamentos virtuosos e vai dar tudo certo. Eles são saudáveis, são virtuosos, eles vão levar a felicidade e para o bem-estar genuíno, para a liberação e para a própria iluminação. São 11, então é bom saber quem são seus amigos, não é? Mas existem 26 que, por sua própria natureza, elas perturbam a mente, eles distorcem a mente, eles envenenam a mente. E quando isso é ativado, reificado, então eles vão dar origem a todos os problemas que nós seres criamos no mundo. Todos os problemas que nós criamos. Não os desastres naturais, os terremotos, mas o que nós criamos. Se você lê as notícias, eu olho só as manchetes. Quase todo o sofrimento que está sendo reportado poderia ter sido evitado, porque nós que fizemos. Terremotos aqui ou ali, tufão ali ou aqui, tudo bem, isso nós não fizemos. Embora nós sabemos que nós estamos perturbando o clima, mas ele é o grande nutricionista dizendo para você que esses são os alimentos que você deve ingerir, que você não deve ingerir, que você ingerir vai te fazer mal, não porque o Buda disse ou porque Deus disse, é só porque o nutricionista está dizendo, se você comer esse tipo de alimento, ele é ruim para você. Você vai se sentir mal, vai atrapalhar a sua vida vai ser encurtada, você vai se sentir doente, mas esses alimentos, outros aqui, eles são realmente bons para você. Ele é um nutricionista, certo? Muito bom. Então, nós vamos fazer um quiz agora. Vou divertir, mas não vou colocar ninguém em evidência aqui. Mas eu não vou torturar vocês. Mas eu ler só uma lista dos termos em inglês, eu vou ler em português, obviamente, que são fáceis de entender, não tem nada misterioso a respeito disso. E o quiz eu vou dar para vocês uma lista de 5 desses processos mentais e ouçam para essas palavras, porque vocês vão compreender, porque não tem nada de esotérico, especial, significado budista delas, mas conforme eu vou dizendo cada uma delas, pense então, será que esse é um processo mental virtuoso? É uma virtude? Certo? É uma virtude ou não? É simples, é isso só. Virtuoso ou não? Certo? Vocês estão prontos? Então vai. Então endireitem-se. Então essa aqui é a primeira. E a questão é, o que eu vou dizer? Esses 5 são processos mentais virtuosos ou não? É simples, certo? Sim ou não?
certo? There's no, Não tem. well, on Ah, the por one um hand, lado, Theron como would say, Theron well, I might diria, eu consider poderia this, pensar but on the desse other jeito, hand, mas there's por outro this. lado, talvez My eu feeling sinto is que I'm not eu, I'm sei thinking lá, that meio could be ambivalente, this, mas but poderia ser desse you jeito. can't do Você não pode fazer isso. yes or Sim ou no, não, okay? certo? But I'm not gonna Mas put eu you in não this vou box, so you don't have to colocar raise vocês hand. na tela aqui. Não vou But expor remember your vocês. answers, Mas okay? lembre-se Here's das the respostas. first Então, one. essa aqui é a Ready? primeira, tá certo? Então, prontos? Aspiration. Aspiração. Aspiração. Yearning. Anseio. Certo? Second one. Segunda, admiration. admiração. Ou apreciação. Two. Terceiro, Third one. Mindful. atenção plena. Mindfulness. Fourth 4. one. Concentration. Concentração. As in Um samadhi. samadhi. Quinto, Fifth one. inteligência. Prajna. Prajna. Okay, that's Certo? it. É That's isso. this one. São essas 5. Okay? Certo? Aspiration, Aspiração, admiração, mindfulness, concentration, concentração e inteligência. and then intelligence, and word is Concentração, prajna. samadhi, Shut. inteligência prajna, ou Okay? shut up. And the question was, E a pergunta é, each of those, cada uma dessas, elas são virtuosas or are they ou são in some de other alguma outra category, categoria? not among the 11? Não entre as 11. Are they wholesome? Elas são virtudes? And now, Agora eu vou perguntar para I'm vocês. gonna ask you Entre essas among those 5, five, ask you a simple vou fazer question. uma pergunta simples. I could ask you three Vou fazer 3 questions. perguntas. All of them? Todas elas. That'll be the first question. Essa vai ser a Now raise primeira your hand. pergunta e vocês vão levantar a mão. Second Segunda, one, some of algumas delas são Raise virtudes, your outras hand. não. E terceira, nenhuma delas são virtudes. them, raise your hand. Levanta a mão. But if I were you, Se eu I'd be fosse looking você, over at eu Doug olharia and para Eva, o Doug e para a Iva. so they don't get to have raised their Mas eles hands. não vão levantar as mãos. 'Cause otherwise Porque you caso should wait for contrário, a them to gente vai hand esperar dele whatever que, she said. que ela disser ou que ele Whatever she disser. said. So you have Então, to keep your hands vocês dois because não I vão think you know the responder. answer. Que eu sei que vocês sabem. Okay, are you Então, ready? vocês estão prontos? Então não olhem para Don't eles. look at them. Eles não vão levantar as mãos. It's on you. E a câmera não está But virada the para camera's not vocês. on you, so you're not Então vocês não experiencing- vão you'll not be ficar experiencing sofrendo internacionalmente. that. Okay, Então how vamos lá. many Quantos of de you vocês? remember them, right? Lembra, né? Quantos de How many of vocês you say acham que all of todas them são virtudes? are virtuous, wholesome? Virtudes. Okay, significant. Ok, um número grande. How many would say Quantos diriam que one or uma ou more? mais delas são virtudes, mas não todas? Several more. Muitas outras. How many Quantos de would vocês say diriam none? nenhuma delas é virtude? Wow. Okay, for the Ok, camera, para camera's on, a right? câmera não está em vocês, certo? Então, had a nós pretty temos good uma sampling of amostragem each one. muito boa True. de cada uma das 3 respostas Now, possíveis. we are Então, nós hermitages estamos num used to eremitério, call né? nada hermitage. Que chama That nada. should have been the hint. Então, isso deveria ser uma dica. O eremitério chama nada. Be about. Então, nenhuma dessas são virtudes. By Nenhuma nature, delas são, por natureza, are virtuosas. virtuous, wholesome, give rise to Nem love. dão surgimento ao bem-estar, etc. Nenhuma delas. They're not Elas among não the estão 11. entre as 11 virtudes. They're another Existe uma category outra altogether, categoria simply called chamada de object ascertaining processos mental mentais que identificam objetos. Porque cada uma delas tem reference. um objeto de referência específico para ser identificado. Você admira o quê? Ou, desculpa, você aspira o quê? Ou você admira o quê? Você está atento, plenamente atento do quê? Você está concentrado em quê? Você tem inteligência com respeito ao quê? Então, cada uma delas tem um objeto de referência que vai ser identificado. Mas, especialmente, a atenção plena, não, isso não é uma virtude por si só, mas muitos de vocês sabem por quê. A definição real, na definição budista, que se perdeu nas nuvens da New Age, é manter em mente. Mas o que você está fazendo? Você está mantendo o que em mente? Eu quero retaliar Jack porque ele é um malvado e ele me disse isso, aquilo, e eu quero acabar com ele, então eu vou dizer isso.
Você está mantendo isso na sua mente? Então isso não é virtuoso, claramente. Aspiração pelo quê? Se tornar famoso, rico, virar um grande assassino. Admirar, mas admirar quem? Um grande vilão, um grande atleta, ou uma estrela de cinema, um grande bodhisattva. Quem você admira? Você está atento a quê? Você está se concentrando em quê? Como um atirador que se concentra naquela pessoa que vai ser morta, que vai tomar um tiro na cabeça? E inteligência. Você conhece a direção do vento, a velocidade do vento, a altitude. Muita inteligência ali para ser capaz de matar alguém, atirar na cabeça de alguém. Mas isso não é uma tarefa para pessoas tolas. Então você vê, cada uma dessas 5 pode ser virtuosas, podem ser, claro, mas elas podem também ser aflitivas, não virtuosas, ou elas podem ser neutras. Concentrar-se no que nós vamos ter de sobremesa hoje. Então, é isso. Então, eu queria começar por aí, porque eu acho que todos nós que estamos ouvindo aqui nessa sala, e os muitos que não estão nessa sala, que estão em retiro em casa, e muitas outras pessoas, para quem agora não é o momento de estar em um retiro isolado, full time, para atingir shamatha ou para qualquer outra coisa. Todos nós que estamos ouvindo aqui, se você está ouvindo isso, você deve estar interessado em shamatha. Porque senão, então você deveria desligar o seu rádio. Você deveria ter desistido de mim há muito tempo. Então, todos estamos interessados em shamatha aqui. E aqueles de nós que estamos dedicados a atingir shamatha, não só por atingir shamatha, mas para todas as outras coisas maravilhosas que vocês podem fazer com uma mente que atingiu shamatha, é suficiente ter uma grande aspiração de atingir shamatha, um grande anseio? É suficiente ter uma grande admiração e apreciação pelos benefícios de shamatha, os efeitos que você sente quando você está em shamatha ou depois quando você se levanta da almofada? É suficiente ter admiração, aspiração? É suficiente ter atenção plena à respiração ou ao surgimento e desaparecimento dos pensamentos ou da própria consciência? Isso é suficiente? É suficiente desenvolver a atenção unifocada, altamente focada, uma atenção unificada no objeto de meditação, samadhi? É suficiente fazer isso com inteligência, tendo em mente que os fatores mentais de introspecção, que é um derivado da inteligência, então não está listado aqui entre as 51, porque já está presente. A introspecção emerge da inteligência, é um tipo de inteligência. Então é suficiente ter uma grande aspiração, uma grande admiração, ou desenvolver uma grande atenção plena, um samadhi intenso, forte, e fazer isso com uma introspecção, uma inteligência bem afiada? Isso é suficiente? E a resposta é que é só isso que você tem? Não é nem mesmo uma virtude. Você pode praticar 16 horas por dia, mas se não tiver uma virtude na motivação, você pode se tornar um atirador, ou um controlador de tráfego aéreo, ou virar o maior praticante de xadrez, ou músico profissional. Eles têm grande atenção plena, introspecção e assim por diante. Mas aqueles 5 se tornam virtuosos não por si sós. Caso contrário, estariam listados entre os fatores mentais virtuosos, mas porque eles precisam da motivação concomitante. Eles precisam estar unidos, devem ser parceiros, pareados, com uma virtude, com uma compaixão, com uma renúncia,
ou como paciência, ou como bondade amorosa, etc. Mas eles precisam estar pareados com um processo mental virtuoso. Caso contrário, eles por si sós não são virtudes. Não são virtudes, nem mesmo virtudes, nem mesmo Dharma. Então, se você praticar 14 horas por dia e você não passar nenhum minuto você não estaria praticando nenhum minuto de Dharma sem a motivação. E você vai atingir shamatha se isso não for uma virtude? Provavelmente não. Então, com isso em mente, eu quero ler uma história para vocês. Essa é uma... Vocês vão agora sofrer, porque vocês vão ter que só ouvir uma história. Eu vou contar essa história porque eu adoro essa história. É uma história verdadeira, escrita por Nagarjuna, no século II. Então eu vou ler, talvez um pouco de comentário aqui e ali, mas veja se isso toca seu coração como toca o meu, certo? Eu ouvi isso provavelmente 50 anos atrás, porque os tibetanos, é parte da linhagem do Lamrim, dessa linhagem, então é bem conhecida entre os tibetanos. Então aqui vai a história. Então relaxem, espero que vocês gostem. É a história de Chudapantaka, escrito por Nagarjuna no Mahaprajnaparamita Shastra, Tratado da Grande Perfeição da Sabedoria, capítulo 39. Então, vocês estão prontos para a história? Eu adoro essa história. Lá vamos nós. Então, Mahapantaka e Chudapantaka nasceram da união de uma jovem rica, de Rajagriha, Rajgir, com um escravo. Parece uma história de Romeu e Julieta. Eles nasceram ao lado de uma grande estrada, razão pela qual foram chamados de Grande Caminho e Pequeno Caminho, respectivamente. Criados por seus avós, eles abraçaram a fé budista. Mahapantaka foi o primeiro a se tornar um monge e pouco depois recebeu seu irmão na ordem. Encarregado de sua instrução religiosa, ele lhe deu uma estrofe muito simples. O irmão mais velho deu para o irmão mais novo uma estrofe muito simples para aprender de cor. Papam nakuryam manasa navaka, que significa não se deve cometer o mal com a mente ou com a fala. É isso. Mas Chudapantaka era tão limitado, tinha pouca inteligência, que ao final de 3 meses ele ainda não havia conseguido memorizá-la. Não se deve cometer o mal com a mente ou com a fala. Tentou por 3 meses e não conseguiu. Sim. Eu achei que alguém ia dar risada aqui. 3 meses. E ele não conseguiu. Então, nos padrões mentais modernos, ele deveria ser considerado uma pessoa com problemas mentais muito graves. 3 meses? E ele deveria ter, talvez, um déficit de atenção, TDAH. Ou seja, ele tem realmente problemas. Ele deveria estar internado, talvez, se ele vivesse nesse momento, nesses dias de hoje, ou estaria tomando remédio. Então, ele não conseguiu. Depois de 3 meses, tentando memorizar, não se deve cometer o mal com a mente ou com a fala. Com o que mesmo? Ah, com a fala. E o Avadama, um outro texto, menciona que no dia em que Chudapantaka se tornou monge, o famoso médico, no dia que ele se tornou monge, o médico famoso, Jivaka,
o médico mais famoso de toda a Índia, e o médico pessoal do Buda. Jivaka convidou o Buda e a Sangha, exceto Chuddapantaka, que ele considerava muito estúpido. Ele convidou toda a Sangha, mas aquele burrão ali não, porque ele vai causar, vai nos embaraçar aqui. Foi duro. Então o Buda aceitou o convite, mas percebendo que a Sangha não estava completa, ele se recusou a participar da refeição. Certo dia, após o almoço, todos os monges da Sangha foram para um bosque de bambu para tirar um cochilo. Era o auge do verão e o sol brilhava como fogo. Os bhikkhus acharam uma sombra agradável e repousante, mas Chuddapantaka ficou sozinho chorando. Eu estou chorão hoje. Ele estava chorando. O Buda estava passando por ali e gentilmente o consolou. Chuddapantaka disse: ó grande Senhor do mundo, meu irmão mais velho e eu fizemos voto de sermos monges ao mesmo tempo. Meu irmão é inteligente e ele logo alcançou o estágio daquele que entrou na correnteza, um grau de Arhat. Se tornou um Arya. Mas eu sou burro. Eu não consigo nem recitar uma frase. Meu irmão está muito desapontado. E ele me disse para sair da Sangha, para eu ir cuidar dos nossos pais idosos em casa e não perder tempo. Mas eu temo que eu não terei outra oportunidade de praticar o budismo nesta vida. É por isso que eu estou triste. Então eu peço ao Buda que tenha misericórdia e me abençoe com sua orientação. Acariciando a cabeça de Chuddapantaka, o Buda disse: você não precisa ficar triste e nem precisa sair da Sangha. Deixe-me lhe dar uma frase bem simples para você recitar. Varra a sujeira. Não duas partes, só uma parte. Varra a sujeira. Você deve continuar recitando essas 4 palavras todos os dias, que são 3 em português. Varra a sujeira. No entanto, por ser lento e esquecido, Chuddapantaka não conseguia se lembrar dessas palavras, embora ele se esforçasse muito. Mas ele não conseguia. Sentindo-se deprimido, ele começou a chorar novamente. O Buda disse: todas as manhãs, depois de dar uma boa sacudida nas roupas da sua Sangha, varra a poeira e diga: varra. Varra a poeira e diga: varra. À tarde, quando você limpar a casa de bambu e remover o lixo, diga: a sujeira. Então, quando ele varre a sujeira, ele devia dizer varra, depois a sujeira. Dessa forma, você canta enquanto trabalha e não se esquecerá da frase varra a sujeira. Chuddapantaka seguiu o conselho do Buda e continuou cantando varra a sujeira sempre que tirava o pó, limpava e varria o chão. Compadecidos, os outros bhikkhus frequentemente recitavam com ele para ajudá-la a memorizar. Não é comovente? Ai. E assim, mais de uma década se passou. Certa manhã, enquanto os bhikkhus estavam meditando no bambuzal, Chuddapantaka estava limpando os aposentos e murmurava: varra a sujeira.
Varra a sujeira, varra a sujeira. Naquele momento o sol brilhou através das janelas sobre a poeira que flutuava ao seu redor. Ele olhou para ela e sua mente entrou imediatamente no samadhi. Saindo desse estado algum tempo depois, ele subitamente entendeu tudo e disse: há dois tipos de poeira. A poeira externa pode ser vista a olho nu e é fácil de varrer. A poeira interna, ou seja, a ganância, a raiva e a delusão, só podem ser vistas quando se olha para dentro de sua própria mente. Se você não conseguir remover a poeira interna, ficará perpetuamente preso no ciclo de renascimento. Oh, Buda compassivo, agora estou entendendo. Eu varri a minha própria poeira interna. E de repente, sobre o topo da cabeça de Chodapantaka, um brilho radiante de luz iluminou diretamente o fundo do seu coração. E foi assim que ele alcançou a fruição do estado de Arhat. Em 10 anos, ele atingiu o estado de Arhat, começando de uma base muito profunda. Depois da iluminação, possuindo naturalmente todo o conhecimento do mundo com uma eloquência desimpedida, Chodapantaka tornou-se um dos 16 discípulos do Buda, um dos 16 Arhats. São os principais, o creme de la creme, dentro da Sangha de Shravakas. E ele era um desses 16. Embora ele tivesse Idividá, e essa é são habilidades paranormais de pré-cognição, clarividência, etc. Ele tinha esses siddhis, obtidos por meio do samadhi e das realizações. Então, embora ele tivesse esses siddhis, Idya, Siddhi, vida é o conhecimento. Então, conhecimento de um poder sobrenatural, de se mover instantaneamente para qualquer lugar, sem ser limitado pelo tempo e pelo espaço, ele se tornou realmente uma Mahasiddha. Ele continuava usando seu próprio poder, a sua própria força dos músculos, para limpar a poeira de seus companheiros bhikkhus. Todos os dias ele cantava a frase que o Buda lhe ensinou. Varra a sujeira. O lama é chorão e eu também. Então, é por isso que eu gosto dessa história. Então, com essa mente grosseira que ele trouxe para a Sangha, ele era uma mente retardada, com uma memória muito pobre, com pouca atenção, provavelmente quase nenhum samadhi, e habilidades de atenção muito pobres. Mas ele atingiu o samadhi por essa prática simples, mas consistente, por 10 anos, atingiu o samadhi, e aí a mente dele passou dessa mente grosseira para sutil, e aí ele tinha os 5 dhyanas, fatores do dhyana, incluindo investigação grosseira e análise sutil. E ele usou isso para atingir o grau de Arhat. Então, ele partiu de uma base muito pobre, com uma mão muito pobre, como no poker se fala, para uma mente que era realmente pobre, mas ele transcendeu isso. Essa mente grosseira se dissolveu na mente sutil e todos os fatores de dhyana estavam disponíveis e ele atingiu o estado de Arhat. Em 10 anos apenas ele atingiu o grau de Arhat. É como se todos os cavalos tivessem partido do portão e estivessem uma milha na frente, e ele saiu atrasado, começou a correr, e ele estava entre os 16 finalistas de todos os Arhats. Como ele poderia fazer isso, sendo tão limitado, tão burro, e com uma atenção horrível
com habilidades, memórias de memória horrível. O que ele teve? O que ele tinha que os outros que não atingiram o grau de Arhat tinham? O que ele tinha que os outros não tinham? Deixa eu adivinhar. Aspiração e admiração. Ele tinha uma grande aspiração. Ele estava chorando porque ele não conseguia praticar o Dharma. E chamou o Buda, pediu para o Buda guiá-lo. Assim, era isso tanto que ele queria atingir a liberação. E a admiração pelo Buda, pelo Dharma, pela Sangha, pelo caminho, pela fruição do caminho. E ele desejava isso tremendamente. Os outros 3 fatores, mais ou menos aqueles outros fatores que determinam os objetos, ele não tinha muita atenção plena, o Samadhi, o Prajna, ele não tinha isso muito, mas aqueles outros 2 e as virtudes que ele tinha, admiração virtuosa, aspiração virtuosa. E ele ultrapassou muitos outros, milhares e milhares de outros monges. Então, o que ele tinha pode ser sumarizado como fé, que está entre as 11 virtudes, ou fatores mentais virtuosos. Fé, mas fé em algo que é a virtude sublime, não fé em política ou fé em alguma estrela do cinema, ou seja lá o que for, mas uma fé virtuosa. Existem 4 formas de fé. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Mas fé como a raiz de todas as virtudes. A raiz de todas as virtudes é a fé. Que tipo de fé? Existem 4 tipos. Primeiro é a admiração. Nós vimos isso, mas agora é a admiração que é profundamente virtuosa. Segunda é a aspiração. Nós vimos isso também, mas agora ela está unificada com a virtude. Aquelas são coisas que qualquer mercenário poderia ter: admiração, aspiração, para virar um ladrão de banco, para virar um bilionário, para ter uma esposa maravilhosa, etc. Podia ser completamente misturado, podia ser completamente não virtuosa. Mas quando isso está pareado com a virtude, então isso se torna um motor que vai dirigir toda a prática. Então, são esses 2 tipos de prática que ele tinha, de fé que ele tinha, admiração e aspiração. A terceira é convicção. Convicção. No que você tem fé? Ela é forte, é durável, é poderosa? Convicção, confiança no Dharma. Confiança no Dharma que você está praticando. Confiança no professor que está guiando você. No próprio Buda. Na linhagem de gurus desde o tempo do Buda, Padmasambhava, etc. Uma convicção plena, uma fé forte. E fé em si mesmo. Se você só tiver fé em outras pessoas, mas não tiver fé em você, como é que você vai avançar? Você talvez não consiga nem fazer a faculdade, nem uma faculdade pública. Se você não tiver confiança, você não vai conseguir passar num exame, numa escola pública. Eu não estou menosprezando, mas é como se fosse a base da educação. Você precisa ter confiança, convicção, crença em si mesmo, acreditar em si mesmo. Não é suficiente ter um professor, o Dharma, o Buda, etc. Mas se você tiver convicção, eu consigo. Lembra o que William James disse? Isso pode ser feito, eu vou fazer, e a minha fé vai fazer com que isso seja assim. A minha crença vai fazer com que seja assim. Essa é a terceira, é a convicção. E a quarta é a fé irreversível. Aconteça o que acontecer, quer eu seja diagnosticado com câncer, ou seu melhor amigo morrer, ou se você for atingido por um caminhão e você estiver na beira da morte, não importa o que acontecer. Envelhecimento, doença, morte, a sua fé é irreversível.
Essas pessoas atingem a liberação. Se a sua fé estiver ligada, desligada, fé no professor, depois não tanto, fé no lama, depois não muita, fé no Dharma, mas depois não muito, fé, agora não. Espero que você se sinta confortável no samsara, porque você vai permanecer por muito tempo. Você não vai para lugar algum. Você não vai para lugar nenhum. Se a sua convicção não for irreversível, você nunca vai alcançar um caminho irreversível. Isso é certeza. Então agora nós chegamos a um grande tema aqui, e que eu acho que é bem interessante e importante para todos nós. Sejamos nós, como as pessoas que estão ouvindo aqui pela internet, ou que não estão em retiro, mas se você está ouvindo, você certamente está interessado pelo Dharma. Talvez você tenha uma prática de shamatha também, possivelmente. Então, se você vive uma vida social, uma vida ativa, faz muitas coisas, talvez cuidando da família, trabalhando todo dia, etc., para cuidar da sua família. Ou talvez você esteja em retiro exclusivo, como as pessoas estão aqui. Não tem nada mais para fazer, deixou todas as prioridades de lado. E esta é a prioridade, que supera todas as outras. De que nesta vida, depois de infinitas vidas, de não ter essa oportunidade, eu quero dizer incontáveis vidas, de não tiveram esta oportunidade que nós temos agora. Mas agora, sabendo que nesta vida nós temos essa oportunidade, quando você não tem mais nada para fazer o dia todo, você tem esse pessoal lindo aqui trazendo comida para nós, as pessoas cuidando das suas cabanas, qualquer coisa que você precisar, Doug, por favor, me ajuda. Todo mundo está cuidando de você. As pessoas não têm dinheiro suficiente para estar aqui, alguém doa, faz oferendas para você ficar aqui. O que mais você quer? Você não precisa nem ter dinheiro para estar aqui. Tem os benfeitores. Você só precisa estar aqui e realmente ter a aspiração para atingir shamatha, para alcançar o caminho. Admiração por encontrar o caminho. Fé e confiança no lama. Confiança na sangha, na linhagem de gurus. A única forma de retribuir a bondade desses que estão ajudando você a estar aqui, a única forma que realmente importa de retribuir a bondade do guru, porque na verdade eles não precisam de dinheiro em geral, eles precisam um pouquinho de trabalho aqui e ali, como editar texto. Isso não é muita coisa. O que os gurus realmente precisam é que nós pratiquemos. E se nós não fizermos isso, então qualquer outra coisa que você fizer realmente não importa muito. Então como é que nós avaliamos, vou usar aquela palavra com P, o progresso na prática, essa palavra terrível. Então primeiro eu vou dizer como não fazer isso. Se você fizer dessa maneira, você provavelmente vai falhar. Está pronto? Então, eu consegui a atenção de vocês? Então, quer você esteja praticando 1 ou 2 horas por dia, fazendo só uma higiene mental, mantendo um bom nível de atenção plena, introspecção durante o dia, no meio de uma vida ativa, mas conforme os meses passam, sua prática está funcionando ou não? Talvez você esteja praticando 1 ou 2 horas, isso não é insignificante. A prática está funcionando? Está ajudando? Vale a pena? Ou será que eu deveria fazer outra coisa com o meu tempo? Certo? Então, como é que você pode saber isso? Então, você que precisa julgar por si mesmo. Não adianta falar, Lama, por favor, me diga como eu estou indo. Sem dizer se você pratica 8, 10, 12, 14 horas por dia. Shamatha, práticas complementares, e passa semanas, meses, talvez anos, e você não está aqui porque alguém mandou você descer o chicote em você, é melhor você ir para lá, senão eu vou te pegar. Ninguém nos ameaçou.
Então, como é que nós podemos saber se o nosso tempo, seja aqui ou as outras pessoas que estão se dedicando exclusivamente à prática, como é que você pode saber se essa é a melhor forma de usar o seu tempo, se está valendo a pena, se está frutificando? Como é que você pode saber? Eu vou dizer como você não deve julgar. Memorizar os 9 estágios e ver como é que você está indo ao longo dos 9 estágios. Essa é a forma de não avaliar sua prática. Essa é a forma de certamente você se pegar preso num ciclo que vai alternar para cima e para baixo de medo e expectativa, que durará para sempre. Ai, hoje foi bom, tá indo bem. Acho que amanhã vai continuar bem. Ai, não. Parece que eu nunca meditei antes. Não estou indo para lugar nenhum. Estou perdendo meu tempo. O que eu estou fazendo aqui? Podia estar fazendo outra coisa. Sei lá, alguma coisa divertida. Isso aqui não é divertido. Eu pensei que a meditação fosse pacífica, mas eu não estou me sentindo em paz de jeito nenhum. Isso é uma chatice. Isso é um saco. Mas no dia seguinte, até que não foi mal. Na verdade, acho que tem esperança, alguma esperança aqui. Talvez esteja no estágio 2, eu acho, talvez. Aí no dia seguinte, ai não, estágio 1 de novo. É assim que você vai falhar. Avaliando a sua prática com base em algo que você não tem como controlar. Você não vai conseguir controlar a velocidade com a qual você vai avançar na prática de shamatha. Se você pudesse controlar, eu ia dizer, controla, vai lá e volta amanhã. E amanhã de manhã ou à tarde você vai atingir shamatha. Se você pode controlar, então vai lá e faz. Faz. E me dê as notícias amanhã. Eu vou dar um beijão na sua bochecha. E talvez eu dê um abraço, né? Coisa de homem aqui. Com Aaron. Essa é a forma de falhar. Porque você não pode controlar. É uma aposta. Nós não somos os apostadores aqui. Todo mundo que começa um negócio, começa cuidar de uma família, vocês são todos apostadores. Porque matrimônio, casamento é um jogo. Abrir um negócio é uma aposta. Não tem nenhuma garantia. Nada no samsara tem garantia. Disse nenhum tipo de garantia. Tudo é uma aposta. Então, tudo fora do controle. Então, como é que nós deveríamos nos avaliar? Porque nós queremos avaliar. Nós devemos nos avaliar. Nós não estamos aqui por razão nenhuma, como se a gente não tivesse nada mais para fazer. Como que nós avaliamos a nossa prática? Seja lá numa vida engajada, ativa ou em solidão completa aqui, dando o nosso melhor aqui, tudo que nós temos. E claro que uma prática de shamatha intensiva, especialmente, e mais especialmente ainda, no Mahamudra e no Dzogchen, de tomar a mente como caminho, estabelecer a mente no estado natural, shamatha sem sinal, especialmente nessas abordagens de descobrimento para shamatha, é certo, quase certo, não absolutamente, mas é quase certo, de quanto mais profundamente você for, mais você vai estar dragando a sua mente e vai surgir muito obstáculo, muita perturbação. Muito raramente você vem para o caminho com tanta pureza que você só desliza e navega sem nenhum problema, pétalas de rosa o tempo todo. Isso é muito raro. O resto de nós, se nós estamos seguindo esse caminho, Mahamudra Dzogchen de shamatha, nós vamos ser atingidos por niyams. Nós vamos ter obstáculos internos e secretos. E muitos deles não serão agradáveis. Porque nós estamos trazendo para a mesa uma completa coleção de propensões habituais, na maior parte aflitivas. Enquanto nós olharmos para fora e ocupados, assistindo TV, trabalhando e tendo férias aqui, férias ali, ficando ocupado, nós estamos
olhando para fora e o que está dentro vai permanecer inconsciente. Porque nós estamos olhando para fora, não é? Quando você está em solitude, não tem nada acontecendo fora. Então, o que está aí dentro começa a sair para fora. Você já estava ali, mas está se tornando manifesto, como obstáculos internos, externos e secretos. Então, como é que você está indo na prática? Tem uma forma que é realmente autêntica de dizer como que você está respondendo aos obstáculos, às perturbações. Não se elas estão acontecendo ou não, se são agradáveis, intensos, ou mornas, ou gostosinhas. Você não tem controle sobre isso. Como é que você responde às perturbações? No ambiente, no seu corpo e na sua mente. Tudo depende disso, e isso você pode controlar. E esse é o critério que vai determinar se sua prática está indo bem, se você está progredindo ou não. Conforme as semanas, meses se passam, se você não vê que você está se tornando cada vez mais capaz, habilidoso em lidar com os desafios que vêm com cada obstáculo e ganhando maestria sobre eles, isso fazendo com que eles cessem, transformando em caminho, isso é sucesso. E quer você permaneça no estágio 1 ou 2 dos 9 estágios de Shamatha, eu não estou nem aí. Porque isso você não pode controlar. Ou nos 4 tipos de atenção plena, você também não consegue controlar. Mas o que você pode controlar é você está aplicando tudo o que você sabe do Dharma para transformar, especialmente a adversidade, em caminho. Você está fazendo isso? E eu estou recebendo reportes de muitas pessoas e, em geral, as pessoas estão indo muito bem. Estão fazendo um trabalho fantástico. Alguns de vocês estão tendo desafios realmente horríveis, bem difíceis. Alguns não são tão ruins. Mas, de novo, os reportes que eu recebo a cada 2 meses, as pessoas que estão aqui e também em casa, em geral, eu estou realmente orgulhoso. É uma besteira, porque eu não sou o pai de vocês, mas eu realmente acho que vocês estão lidando muito bem com os desafios, é por isso que eu estou aqui. Você pode ir para a internet e conseguir toda a informação que você precisa saber para praticar Shamatha. Não está escondida. Está tudo ali. Os livros, tem muitos livros sobre isso, que vão dizer exatamente o que fazer. Mas eu não sou um livro. Eu não sou a internet. Toda a informação que você precisar está ali nos livros, na internet, nos podcasts de ensinamentos que eu dei no passado, sem contar os outros mestres. Esse é o critério. Você está lá preso, não estou avançando, não estou avançando. Você deveria ficar contando histórias para você que vão persuadir você a abandonar tudo. Isso não é para mim, isso não é para mim, eu não consigo. Em vez de observar o niyam, os obstáculos, você se identifica com eles e você toma refúgio nos niyams e daí eles se tornam seu guru. E aí é só uma questão de tempo. Tchau. Bye, bye. Isso é importante. Mesmo que você estiver praticando 1 hora ou 2 só por dia, você deveria ver os efeitos. Sua mente está mais calma, mais centrada, você tem mais empatia, você tem mais resiliência. E quer seja no mundo lá fora, com os niyamas externos, as correrias do samsara, você está lidando com as coisas de uma forma melhor? Você está demonstrando mais bondade, empatia, amor? Sua atenção plena está melhor? Você tem mais discernimento? Isso você pode controlar. Isso você pode cultivar. Não tem mistério. Você não precisa correr para o lama e falar: Lama, como é que eu estou indo? Como é que eu estou indo? Você é que vai me dizer. Isso é importante.
Pronto, a gente vai parar aqui, tá? Dá mais ou menos no meio e tem uma troca de assunto, mais ou menos assim. Ele vai entrar num texto do John Limpa, né? Do John Rinpoche. Muito lindo, né, gente? Muito, muito Maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bênção. maravilhoso. E obrigada aí Parabéns. pelo seu trabalho rápido de Ah, Mas você é traduzir. muito esperta de reduzir a velocidade do lama. E daí com o roteiro na mão ficou muito fácil, né? Dureza é ao vivo e a cores que é mais complicado. Eu assisti já em inglês, mas assim, vendo contigo também é melhor, porque dá aquela sensação do retiro. Daquela coisa do retiro, né? Ai. Tudo lindo, né, gente? E aí a gente pode pegar o roteiro, né, que está traduzido também. Eu esqueci de colocar os fatores mentais traduzidos. Eu ia colocar, porque eu já tenho em algum lugar. Eu preciso achar onde que tá, para não ter que fazer de novo a lista em português, mas sabe, eu faço, né? Mas eu esqueci de juntar, então eu vou tentar fazer isso. Depois eu coloco o texto completo, tá bom? Na internet. Ou será que eu já coloco para vocês poderem. Acho que eu vou colocar, é depois bom. eu troco. Hã? Bota. Né? Depois eu troco com o completo, vai, só para não perder, a gente não perder tempo. E daí se a gente puder revisar, porque assim, eu entendi, depois vocês vão ver no final do ensinamento, o Lama fala assim mais ou menos, olha, agora vocês pratiquem isso durante 6 semanas. E daí daqui 6 semanas vem mais coisa, né? Ah, E ele termina com os 4 pensamentos transforma-mente, na verdade, lá no finzinho do ensinamento, né? Mas tudo que não, Lud, eu não vou colocar no Zap, eu vou colocar no Drive. Senão fica uma coisa muito, sabe, jogada, fica muito para lá para cá. Vou colocar no Drive, quem quiser entra no Drive direitinho e baixa. E o endereço do Drive está na descrição do grupo. E por favor, não compartilhem fora daqui, porque não é uma coisa para, né, pra jogar ao vento, né? É uma coisa muito preciosa, assim, né? Não é questão de ficar criando. Mas não. O Lama pediu, enfim, vai, não vou nem me explicar muito. O Lama pediu para não colocar muito lá, né? Solto na internet, assim. Então, assim, a gente poderia praticar realmente, né? É, assim, dar um gás na nossa prática de chamata, perceber como é que a gente está lidando com os obstáculos. Esse é o termômetro da prática, né? Enfim, tem vários pontos ali no. Cultivar nossa motivação, né? Que é a história linda do Arhat, da Pandaka. Linda de morrer, né? Então é isso, meus bens. Acho que nós temos alimento aí por um bom tempo do lama, né? Agora, além disso, né, no final de semana. Duas coisas no final de semana, nesse final de semana. Para quem está em São Paulo, o Lama Tartin vai estar na Tibet House Brasil à tarde, no sábado à tarde, dia 16 da tarde. Lama Tartin é um lama querido, nosso amigo, que ia nos retiros do Alan Wallace também, né? Nosso amigo, assim. E ele vai estar lá na Tibet House. Então, quem estiver em São Paulo, tiver a fim de ir, vamos, né? Não vou precisar traduzir, que fala português, felizmente. Mas vamos lá, desfrutar do Lama Tartin, que é sensacional. E o Eric também vai dar ensinamentos nos dias 16 e 17 sobre o Nondro, né? Mesmo quem não quiser fazer acumulação de Nondro, né? Não importa. Na verdade, o Nondro é o caminho inteiro, é desde a renúncia até, né, Guru Yoga. Então, o Eric vai dar ensinamentos sobre esse caminho todo. Então, sempre nos ajuda, seja lá o que a gente estiver fazendo, né? Além do fazendo Nondro, não fazendo Nondro, né? Ele vai falar sobre todas as práticas principais, assim, e também sobre a sadhana, né, do Nondro na tradição do Chokuro Limpa. Então, é só se inscrever e participar também. E vai ficar gravado, às 6 horas da manhã, das 6 às 8 da manhã, no sábado e no domingo. Ninguém tem compromisso essa hora, a não ser dormir. Isso, Maurício, eu acho, Maurício, não sei quem falou isso. Se a gente não estiver aqui, tá dormindo. Então é isso, melhor, muito melhor que dormir, né? Certo, meus bens? Daí, na semana que vem, a gente continua. Deixa eu pegar aqui a dedicação, que eu não coloquei, pra gente fazer uma coisa direita, né? Eita, cadê? Ixi, cadê? Não, tá aqui. Ai, que alegria, né? Putz, uma delícia isso. Vai ser um retiro muito especial, né, Gê? Porque se ele mantiver nessas 6 semanas, né, a cada 6 semanas, vai ser maravilhoso pra gente. Pois E vai é. dar tempo, né, pra gente digerir. E acho maravilhoso.
Maravilhoso. Com certeza. Tomara que ele siga. E tem os ensinamentos do Lama Karma também, que são maravilhosos, né? Que a gente vai traduzindo juntos aqui. A gente vai estudando juntos. Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Kiganati, Balon, Trupai, Sipechole, Droa, Droa, Show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, tens Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de ermos. Garira Wekore Jinkam Supandandeu Amalo Jumene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau Jebadu Tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Jakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisudeltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem lopcho sun ring chezan nin sa sun cha papel roju cho sun não adam hidrado sun gele show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewatini Duda Korgan Lama Drugrani Droachikamalu Padei Salagopar Show. Então, amores, para quem não. Deixa eu ver, se alguém não sabe como olhar a descrição do grupo, é só estar aqui no nosso grupo, né? Então, deixa eu abrir. Alunos do Lama Wallace. A gente clica aqui, que eu estou no computador, mas vai ter um lugar para vocês abrirem aqui, ver mais. Ali está a playlist do Retiro, playlist do Estudo Dharma Tolo, da Quietanamento, do Budismo com Atitude, todos os links, drive de materiais do Dharma Tolo. Eu vou passar isso aqui lá para cima e vou colocar também o link do vídeo original, certo? Aí fica tudo ali, não fica perdido na timeline, né? No grupo ali, que a gente fica postando muitas coisas, né? Certo, meus bens? Então tá bom, Muito passei obrigada. vocês. Beijão, beijão. Obrigada, Gê. Obrigada, Obrigada, Jane. Obrigada, Obrigado. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Tchau. Jane. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.